Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Abra aí a sua Bíblia, se você assim o tem. Pode ser ela no papel, pode ser ela por meio do celular, do tablet. A sua Bíblia eletrônica é a mesma Bíblia do papel. Amém? Apocalipse 3, 20. Abra ela aí, deixa ela aberta aí. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você vai lá no final dela e aí você vem, voltando um pouquinho, já vai encontrar aí o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Amém? Quem tem medo do Apocalipse aí? Das coisas futuras, quem tem medo? Olha para o irmão do teu lado e diga: não tenha medo. Se você está em Cristo, aquelas coisas que virão, querido, não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Se você está em Cristo Jesus, todas as coisas que estão por vir, elas não devem nos assustar. Amém? Eu não tenho medo das coisas vindouras, não tenho medo daquilo que está para acontecer, porque a minha vida, ela está guardada em Cristo Jesus. Nós estamos aqui de passagem, diga passagem. Não sabemos quando vamos partir, quantos anos de vida o Senhor vai nos conceder aqui, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já passaram da morte para a vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. O tema da mensagem é: eis que estou à porta e bato. Não poderia ser diferente. Eis que estou à porta e bato. Hoje de manhã, por volta do meio-dia, eu ainda não havia recebido de Deus a mensagem para o culto desta noite. E eu estava olhando no relógio, esperando a refeição ficar pronta, para ali sentar com a família e poder então almoçar. Eu entro no banheiro e quando eu estava lavando as minhas mãos, o Senhor falou comigo: pastor, mas no banheiro não existe lugar, querido. Deus, Ele pode falar com você dormindo, pode falar com você dirigindo, pode falar com você em oração, em louvor, pode falar com você caminhando, não importa o lugar ou onde você está. O importante é que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. E naquele momento o Senhor, Ele trouxe esse versículo ao meu coração. Ele só fez passar pelo meu pensamento: eis que estou à porta e bato. E Ele foi recitando todo esse versículo ao meu coração. Naquele exato momento eu entendi que ali Deus estava liberando a mensagem para a igreja esta noite. Aonde está a igreja? Você é a igreja. Nós somos a igreja. Este prédio é apenas uma estrutura onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Mas você é a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus, Ele habita dentro de nós por meio do Espírito. Nós somos casa de Deus. Amém? Quantos são casas de Deus aqui? Moradas do Senhor. Assim diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa aberto aí, mas fecha os olhos e vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, meu coração está feliz de mais uma vez poder estar aqui essa noite, junto com a minha família, tanto de sangue como espiritual. Meu coração também está alegre por poder mais uma vez ser útil nas tuas mãos e ministrar a tua palavra. Pai, que o teu Santo Espírito venha, que o teu Santo Espírito tome o controle de todo este culto, como o Senhor já tem feito até agora. Nós repreendemos toda sonolência, toda distração, todo pensamento que vagueia,
seja levado agora cativo ao senhorio de Cristo. Toda sofisma, toda altivez que possa estar na mente de cada um de nós, seja despedaçada pela unção do Teu Espírito esta noite. Que a Tua palavra, ela venha encontrar morada nos corações e venhamos receber a revelação do pão vivo que será ministrado nesta noite. Nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer aqui esta noite. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Deixa aberta aí a sua Bíblia, porque nós vamos meditar. Para analisarmos esse texto, é necessário nós observarmos alguns detalhes. Porque texto tirado fora do contexto da palavra, ele serve para que o homem crie pretextos, amém? Crie ideias segundo o seu coração, e nós temos que extrair a verdade da palavra, e assim ensinar a palavra de Deus como ela é, amém? Então vamos observar alguns detalhes. Primeiro, quem é o autor do livro de Apocalipse? Pergunta para o irmão perto de você, pergunte para ele, quem é o autor do livro de Apocalipse? Responda para ele. Responda. Alguns responderam, outros ficaram pensando e outros não quiseram responder. Mas eu não estou aqui para expor você a nada. Amém? Essa movimentação é necessária, porque senão às vezes alguns começam a entrar em sonolência, e eu não vou deixar você dormir. De tempos em tempos eu prego mais tranquilo, de vez em quando eu levanto um pouco a voz. Por que isso? Porque senão você pode acabar dormindo e o inimigo roubando a semente do seu coração. Mas se depender de mim, a semente ela vai cair no seu coração essa noite e você vai sair daqui diferente. Amém? Esta é a vontade do Senhor. Querido, o autor do livro de Apocalipse é o próprio Jesus Cristo. Se você vai no capítulo 1 do livro de Apocalipse, você vai ver Jesus se apresentando como o autor deste livro. Mas apóstolo, eu pensei que era João o apóstolo. João foi apenas um mensageiro, aquele que ouviu a instrução e colocou no papel. Mas o autor do livro é o próprio Jesus Cristo ressurreto. Aleluia. Segundo ponto que precisamos observar é que esse livro contém informações sobre os últimos acontecimentos e coisas que já aconteceram, porque ele já fora escrito há 2000 anos atrás, quando Cristo ali então voltou ao Pai. O livro do Apocalipse foi revelado a João. Então algumas coisas já aconteceram, outras ainda vão acontecer. E o terceiro ponto que eu preciso que você grave essa noite: o texto estava sendo direcionado à igreja. Diga comigo, o texto estava sendo direcionado à igreja. Não eram os ímpios. Quem são os ímpios? Aquelas pessoas que ainda não acreditavam em Cristo, que não haviam nascido de novo, que ainda andavam errantes pelo mundo. Estes são os ímpios, pessoas que não temem a Deus e seguem vivendo nos seus pecados, segundo os seus costumes. Mas essa noite aqui, a igreja, sim ou não? Cadê a igreja? Então essa mensagem é para mim e é para você. No caso aqui era a igreja de Laodiceia. Se você ler no início desse texto, desse capítulo 3, você vai ver que era uma carta destinada à igreja que estava localizada em Laodiceia. Mas também havia mais 6 igrejas.
E o anjo do Senhor, o próprio Cristo, mandou João escrever cartas às 7 igrejas. Se você pesquisar a respeito de Laodiceia, hoje ela já não existe mais. Aquele templo já está em ruínas, a cidade já desapareceu. Não existe mais aquela igreja de Laodiceia. Mas a palavra de Deus, ela se renova, ela se transforma, ela é imutável, ela transcorre o tempo. E se Deus quer falar conosco aqui esta noite, essa palavra não era só para Laodiceia, ela é atual, ela é para mim e ela é para você. Quem acredita, diga amém. Agora vamos meditar sobre a declaração de Jesus à igreja de Laodiceia. Permita-me, para uma melhor compreensão, ler com você toda a carta à igreja de Laodiceia. Amém? Você pode acompanhar aí. Eu vou ler rapidamente, por causa do horário. Toda a carta, para que você compreenda todo o contexto, tudo aquilo que o Senhor estava falando à igreja de Laodiceia. Se você vê o irmão do lado piscar, você sacode o ombro dele com carinho. Amém? Sabe aquela apertadinha gospel? Gospel, tá? Dá aquela apertadinha e sacode ele e diz: não durma, Cláudio. Aleluia. Se eu ver você com os olhos fechados, eu vou falar o teu nome aqui, diga amém. Amém. Ah, meu irmão, você vai tomar um susto essa noite, porque eu estou aleluiado. Aleluia. Não quero constranger, mas isso serve. Quando a gente fala o nome da pessoa, ela desperta. Claro que eu não sei o nome de todos vocês, né? Ah, se eu soubesse. Vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. A Bíblia vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fica evidente, logo do início do texto, a soberania de Deus. Deus, ele é onisciente, e ele conhece todas as coisas. Ele conhece até mesmo as palavras que estão sendo ainda formadas em nosso coração e que nós ainda não a liberamos pela nossa boca. Ele já sabe o que está ali dentro, as palavras que nós vamos falar. Ele sabe o que nós fizemos ontem, o que nós estamos realizando hoje e aquilo que nós vamos realizar amanhã. Ele é onisciente, melhor do que ninguém. Jesus conhece como está a sua igreja. A igreja aqui essa noite? Melhor do que eu e você, melhor do que ninguém, Jesus conhece a sua igreja. A igreja como um todo espalhada pela terra, mas a igreja individual que somos eu e você. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então ele sabia como estava a situação da igreja de Laodiceia.
Ele estava observando aquela igreja. E ele viu como eles estavam, porque ele sabe tudo a nosso respeito. Nada nós podemos ocultar de Deus, nem mesmo os nossos pensamentos. Tudo está visível diante dos olhos do Senhor. Aplauda Ele essa noite. A igreja de Laodiceia, ela não tinha mais paixão pelo noivo. Ela já estava vivendo quase uma religião. Sabe o que é paixão? O que é desejo? Para melhorar o entendimento, vou dar um exemplo carnal, mas você faz uma conjectura com algo espiritual. Quando você iniciou um relacionamento com hoje a sua noiva, a sua esposa, como você se relacionava com ela no início? Vou dar o meu testemunho rápido. Quando comecei a namorar hoje minha esposa, querido, o meu desejo era de vê-la todos os dias. Naquela época, ainda jovem, com 15 anos, e ela com 14 anos, começamos então a namorar. E estamos até hoje, para a glória do Senhor. Eu parava na frente da minha casa de bicicleta, ela morava do outro lado da BR. Então eu ia para frente da minha casa com o intuito de, no mínimo, vê-la cruzar, de vê-la passar, porque ela era a paixão do meu coração. Mas aí eu te pergunto, se eu apenas tivesse interesse com ela, não tivesse paixão, não tivesse expectativa, eu iria todo dia, a todo momento, à frente da minha casa, para tentar ver a minha amada? Não iria. O quanto menos vê-la, melhor. Mas quando há uma paixão dentro de nós, ela arde. Quando estamos enamorados pelo Senhor, estamos enamorados por alguém, nós queremos estar ao lado daquela pessoa a todos os momentos. É ou não é verdade? Quem está apaixonado aqui? Aleluia. Levanta a mão, Clédio. Aí, você está apaixonado, é assim, irmão. Entenderam? Mas essa igreja, agora trazendo para o lado espiritual, ela já havia perdido a paixão pelo Senhor, já havia perdido o fogo, o desejo de estar com o seu Cristo. Ela estava assim, ela havia entrado no estágio de comodismo e mornidão, se acomodou, e o Senhor declarou que ela estava como se fosse uma água morna. Ela não estava nem fria e não estava quente, ela estava morna, ela estava acomodada, e esse estágio o Senhor reprovou. Amém ou não amém? Ele reprovou esse estágio que a igreja se encontrava. É muito provável que isso aconteceu com aquela igreja, porque ela não tinha falta de nada. Preste atenção. Aquela igreja de Laodiceia, ela era rica, ela não tinha falta de nada. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, tinha portos, ali se fazia colírios, ali se fazia vestes, ali, querido, era um local muito rico, e aquela igreja ali estava, e ela se enriqueceu, sem falar da riqueza. Ainda por cima, não havia perseguição contra ela. Então ela estava acomodada. Entendeu por que de vez em quando Deus manda uma perseguição? Aleluia. Para que a igreja ela não se acomode. Amém? De vez em quando Deus permite alguma coisa acontecer na igreja, na nossa vida, para a gente não se acomodar, porque quando tudo vai bem, é natural que nós nos acomodamos, mas Deus, Ele não quer nos ver acomodados. Sacode o irmão do teu lado e diga assim para ele:
Deus não quer te ver acomodado. Sacode, sacode. Essa igreja de Laodiceia, ela estava vivendo de uma forma autossuficiente. Diga comigo, autossuficiente. Era assim que eles se encontravam. Era assim que eles estavam vivendo, autossuficiente. Pare de conversar, preste atenção aqui, diga amém. Eu estou ouvindo barulho de conversas alheias. Não converse. Quando nos tornamos autossuficientes, nós corremos o risco de acharmos que não dependemos mais de alguém. É ou não é verdade? Quando você tem tudo, você tem um bom trabalho, uma boa família, você tem dinheiro no bolso, dinheiro na poupança, você tem um carro bom, uma casa própria. Quando você tem todas as coisas, nós corremos um risco de nos tornarmos autossuficientes e de não mais depender de ninguém, nem das pessoas. E essa autossuficiência, ela pode também refletir no nosso relacionamento com Deus. Assim estava essa igreja. Baixa um pouquinho, Mickey. Autossuficiente. E não estava mais dependendo de Jesus Cristo. Mas Jesus, em sua palavra, ele vai declarar: sem mim, completa a frase, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Nós não somos autossuficientes de Deus. Eu e você, nós precisamos de Deus. Amém? O homem sem Deus, ele está perdido. Ele está como ovelha sem pastor, ele está desgarrado, ele está andando por caminhos que vão lhe levar à destruição e morte. Mas o homem com Deus, ele vai passar por tribulações, ele vai passar por lutas, mas ele vai ter vitória. Porque Jesus disse: eu venci o mundo. Se você estiver comigo, você também vai vencer. Eles estavam vivendo como se não precisassem mais do Senhor. Jesus declarou que eles não reconheciam a verdadeira situação que eles estavam. Querido, a pessoa orgulhosa, você pode chegar para ela e dizer: ei, você está agindo errado, você está tratando errado as pessoas. Vai dando o exemplo que você tem aí. A pessoa orgulhosa não aceita a correção, ela não aceita que você olhe para ela e diga: você está errado. Ela aceita? O orgulhoso não aceita. Ele vai dizer: é eu que sei, é eu que mando no meu. Diga ai, ai, ai. Diga ui, ui, ui. Assim as pessoas orgulhosas. E o Senhor, ele acolhe ou ele rejeita os orgulhosos? Ele rejeita os orgulhosos. Então Jesus declarou que eles não reconheciam como eles estavam. A verdadeira situação deles, eles não reconheciam. Eles achavam que tudo estava legal, que tudo estava bem, que eles estavam bem. Mas Jesus disse para ele que eles eram miseráveis. Eles eram o que, igreja? Miseráveis e dignos de compaixão. Eles estavam pobres, cegos e nus. Diga ai, ai, ai. Como é que eles estavam? Pobres, cegos e nus. Mas espera aí, a gente não viu que eles eram uma igreja riquíssima, que eles tinham tudo. Como que o Senhor vai declarar agora que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus? Eles não andavam sem roupa, eles tinham vestes lindas, eles se vestiam muito bem. Amém? Sabe aquela roupa de gala quando você vai para a festa, para a formatura? Sim ou não? Sabe?
Vamos dizer que era assim que eles se vestiam, com as marcas de grife, o sapato de grife, a cinta de grife, até a cueca deles era de grife. Aleluia! Mas Jesus disse que eles estavam nus. Vamos entender por quê. Jesus aconselha eles a comprarem dele mesmo ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio. Jesus aconselhou aquela igreja a comprar dele mesmo ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio. O que isso significa? Porém, deixa eu frisar algo aqui. A expressão comprar aqui, ela possui um sentido figurado, ela não tem o sentido de executar uma compra realmente, amém? Porque com dinheiro você não compra as coisas do reino dos céus, sim ou não? Vou te dar um exemplo rápido aqui. Lembra quando Pedro e João, eles desceram a uma cidade que havia recebido o evangelho, porém os crentes que ali estavam congregando com a igreja, estavam se convertendo, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo? Quem lembra disso? A Bíblia diz que Pedro e João, eles descem lá para impor as mãos, e aqueles que eles impunham as mãos, eles eram cheios do Espírito Santo. E ali estava um homem que era feiticeiro outrora, e ele se converteu ao evangelho que Felipe estava anunciando, fruto de ver os sinais, de ver a sabedoria que Felipe tinha para pregar. E esse homem se batiza e começa a ser um seguidor também de Cristo. Quando ele viu, era Simão o nome do mago, então não é com dinheiro, e aquele homem, o mago Simão, ele olha para Pedro, ele olha para João e diz assim: ei, me venda esse poder de colocar as mãos sobre as pessoas, para que eles sejam cheios do Espírito Santo também. O que Pedro diz para ele, o que os apóstolos dizem para ele? Ei, arreda-te para lá com o teu dinheiro, você não tem parte nesse ministério, as coisas do céu não funcionam assim, não é com dinheiro que você compra este dom, amém? As coisas de Deus, as coisas do reino dos céus, elas não podem ser compradas. Mas Jesus estava confrontando eles, dizendo: ei, comprem de mim, vocês têm dinheiro? Comprem de mim, ouro fino, vestes, colírio, comprem de mim. Porém não se pode comprar, é algo que o Senhor, Ele te dá por graça, é algo que você recebe quando você busca o Senhor, quando você se converte, quando você tem entendimento, o Senhor, Ele vai te dando, Ele vai te acrescentando todos os dias. Então ouro puro reflete aos tesouros do céu e não às riquezas do mundo. Diga comigo: ouro puro se refere aos tesouros do céu, não às riquezas do mundo. Eu vou ler um texto rapidamente, 1 Timóteo 6, do 17 ao 19, que diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza, mas em Deus, na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa própria satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, bem. Sejam ricos em boas obras. Diga: boas obras. Generosos e prontos a repartir. Diga: generosos. Diga: prontos a repartir. Dessa forma, olha o mistério aqui. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Amém? Isso significa o ouro puro, o ouro refinado. Você ajuntar tesouros no céu e não na terra.
por meio de um coração bom, generoso, de boas obras. Não são as boas obras que salvam, mas elas andam junto com a sua fé e com a sua salvação. Amém? O que significa vestes brancas? Se refere à vestimenta da noiva de Cristo. Aonde está a noiva aqui? Como é que a noiva, nos casamentos, vamos dizer assim, de uns anos atrás, hoje a moda mudou e deturpou o casamento, mas uns anos atrás, como que a noiva entrava? De branco. É ou não é verdade? Era assim. Hoje as noivas já entram de tantas cores, querido. Mas o casamento original, vamos dizer assim, o casamento mais antigo, era a noiva vestida de branco. Então as vestes brancas se refere à vestimenta da noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Somos nós, a igreja. Nós somos a noiva. Nossas vestes só se tornarão brancas por meio do sangue de Jesus. As vestes do ser humano, elas só se tornam brancas mediante a lavagem pelo sangue do Cordeiro. E eu te provo isso em Apocalipse 22:14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Já lavou as tuas vestes no sangue dele? Para que tenham direito à árvore da vida. Qual árvore? Aquele que comer da árvore da vida morrerá? Jamais morrerá. Amém? Mas essa árvore está onde hoje? No reino dos céus, esperando eu e você entrarmos lá, para comermos desta árvore. Aleluia. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, e não da árvore, do bem e do mal. Mas volta para cá. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, que o Senhor prometera para a sua igreja. Quantos querem ir para lá? São vestes de pureza, de santidade, são vestes de obediência, vestes de justiça, vestes de verdade. Pergunta para o irmão do teu lado, como estão as tuas vestes espirituais? Não é a veste de pano que estamos vestindo, mas é as vestes espirituais. Como estão? Se você permanece no erro, você permanece pecando deliberadamente, como está as tuas vestes? Brancas ou sujas? Se estiver suja, hoje é a noite de você branquear elas no sangue de Jesus. Era para aplaudir o Senhor. As lindas vestes usadas pelos irmãos de Laodiceia, agora vestes, de pano. As lindas vestes usadas pelos irmãos de Laodiceia não conseguiam cobrir a sua nudez espiritual. Aos olhos de Jesus, eles estavam nus. Amém? Você está nu ou está vestido de vestes brancas? Diga ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Terceiro ponto, colírio para os olhos. Assim como Paulo, o apóstolo dos gentios, ele precisou ter as escamas retiradas dos seus olhos, para que pudesse compreender quem era Cristo e a sua obra. A igreja de Laodiceia, ela estava precisando retornar a olhar para Jesus. Te faço uma pergunta aqui essa noite. Para quem os teus olhos estão olhando? Para o homem? Para o irmão? Para o erro das pessoas? Para as falhas do teu pastor, porque o teu pastor falha? Ou os teus olhos estão voltados para Jesus? Para quem os nossos olhos estão voltados?
Seguindo o texto de Apocalipse, Jesus declarou: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Amém? Se você está sendo repreendido aqui esta noite pelo Espírito de Deus, é porque Ele ainda te ama. Sim ou não? Se Deus não nos amasse mais, Ele não se importaria conosco. Deixa que se vire. Deixa que se exploda. Quem já ouviu essa expressão, se exploda? Quem já ouviu a expressão, se vire, se lasque, e assim por diante? É sinal que Deus ainda se importa comigo e com você. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Seja diligente e arrependa-se. Jesus esperava deles uma mudança, e esperava deles uma resposta à sua voz. Te faço uma pergunta aqui. Que resposta você vai dar ao Senhor essa noite, ao sair daqui? Que resposta eu e você vamos dar ao Senhor essa noite? Mediante a sua voz, aquilo que Ele está falando. Quem acredita que Deus está falando aqui, levante a mão para o céu. Agora vejamos o texto de Apocalipse 3:20. Estamos indo para o final, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse pastor fala demais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Fica evidente, lendo esse texto, que Jesus estava do lado de fora. Se ele tivesse do lado de dentro, ele precisaria bater na porta? Não. Fica evidente que aquela igreja estava andando sem a presença dele. Ele estava do lado de fora. Jesus está do lado de dentro da sua vida, ou Ele está do lado de fora, batendo? Se Ele está do lado de fora batendo, hoje é a noite de você ouvir a sua voz e dizer: entra e ceia comigo. Ele estava batendo na esperança que alguém desse ouvidos à sua voz e o convidasse para entrar. Quantos aqui estão ouvindo as batidas dele? Estão ouvindo a voz dele? Alguém que entendesse que não era autossuficiente. Alguém que entendesse que não eram as riquezas, não era aquilo que possuía, queria lhe sustentar, queria lhe ajudar. Alguém que entendesse que precisava do Senhor. Quem precisa do Senhor aqui? Alguém disposto a compartilhar com Jesus os seus segredos, os segredos do seu coração. Muitas vezes nós queremos enterrar alguns segredos, sim ou não? Coisas que nós realizamos, que nós fizemos, que é vergonhoso. Mas o Senhor, Ele quer ouvir tudo que você tem para falar. Porque Ele não vai te acusar. Ele não vai pegar o teu erro e botar na rede social, no Instagram, no Facebook. Ele não vai apontar o dedo para você, não. Se você ouvir a sua voz e dizer: entra, muda a minha vida, muda a minha história, você contar os segredos, os seus medos, as suas frustrações, seus erros e seus pecados, o Senhor vai pegar tudo aquilo e lançar no mar do esquecimento. Ele não vai te acusar, Ele vai te perdoar e vai começar a te auxiliar a viver em novidade de vida. Uma vida abundante que Ele já preparou e conquistou para cada um de nós. Amém? E como recompensa, esta pessoa que ouvir a voz, abrir o coração, terá o direito de cear com Ele. Aqui você vai dar um pulo de 2 metros depois que você ouvir a explicação. Amém?
Se você não pular de 2 metros, eu vou pregar tudo de novo. Aleluia. Que ceia é esta que Jesus estava se referindo? Que ceia é essa que ele declara aqui? Que aquele que abrir a porta e deixar ele entrar e vai cear com essa pessoa e essa pessoa com ele. Que ceia é essa? Se ele já havia vindo para a terra, já havia cumprido o seu martírio, já havia morrido, já havia ressuscitado e agora está sentado à direita do Pai. Que ceia é essa? Pergunta para o irmão do teu lado aí, que ceia é essa? É a ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia, irmãos, é destinada àqueles que possuem os seus nomes escritos no livro da vida. Não é para todos. É para aqueles que têm o nome no livro da vida. É para aqueles que ouviram a voz, abriram o coração e falaram: Jesus, eu compreendo que Tu és o Filho de Deus, eu compreendo que Você morreu na cruz, eu quero fazer uma aliança, eu quero me entregar para Ti, eu quero viver de acordo com a Tua palavra. Esse terá direito a ter o seu nome escrito no livro da vida e participar da ceia do Senhor. A ceia do Cordeiro com a noiva. Regozijamos, olha o que diz o texto de Apocalipse 19, do 7 ao 9. Estou indo para o fim. Já falei isso ou não? Você está atento, amém? Aleluia. Isso é estratégia de pregador. Não, é sério. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete ou ceia do casamento do Cordeiro. Felizes os convidados. Quem aqui vai ser convidado? Se você tem dúvida, essa é a noite de tirar a dúvida do coração. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Jesus Cristo havia dito aos discípulos, antes de voltar ao Pai: eu digo que, preste atenção, palavras de Jesus. Ele disse: eu digo que, antes dele voltar ao Pai, ele ainda estava com os apóstolos em carne. Ele declarou: de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ele estava na ceia, a última ceia. Ele ministrou, ele falou a respeito daquilo que estava acontecendo e ele disse: de a partir de agora, eu não estarei mais com vocês, mas esse momento, ele tornará a acontecer. Ele vai acontecer de novo, não mais aqui na terra, mas nas bodas do Cordeiro. Quando eu vier buscar a minha noiva, vocês estarão lá, eu vou sentar com vocês, vocês vão sentar comigo, nós vamos cear juntos, e vai ser um dia extraordinário. Finalizando o texto de Apocalipse, ele diz assim: ao vencedor, diga comigo, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. A expressão ao vencedor é semelhante à expressão que Paulo ele utiliza no final da sua vida, no final do seu ministério.
ele vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, diga a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Quantos querem que Ele retorne? Eu amo, eu estou na expectativa, eu quero que Ele venha, amém? É o que eu mais quero, irmão. O que nós temos no mundo? Sofrimento, tribulação, guerra, morte, doença, miséria e um escambau de coisa. Mas lá, irmão Clédio, não vai ter mais nada disso. Não terá mais morte, não terá mais choro, não terá mais enfermidade, não terá mais guerra. Será nós e o Cordeiro para toda a eternidade. Quantos conhecem o pastor Edson? Quantos estavam lá na festa do interior ontem? Lá você pôde conhecer o pastor Edson. O pastor Edson, ele nasceu sã, com saúde, um menino normal. Porém, ele não recebeu algumas vacinas quando criança, e ele começou então a ter paralisia infantil. Pastor Edson hoje, ele não caminha como uma pessoa normal. Quem conhece ele, levanta a mão. Então, ele precisa, de auxílio, enfim, fala com muita dificuldade. Para caminhar ele precisa de alguém que o conduza. Mas ele é crente, diga, ele é crente. Quem conhece o pastor Edson, querido, sabe da seriedade do homem de Deus que ele é. Mas ele teria todos os motivos para ser alguém revoltado com Deus. Sim ou não? Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, ser uma pessoa toda torta, querido, ele não consegue fechar a boca que nem eu e você fechamos, ele tem que usar direto um babador, porque fica escorrendo a baba, fala com dificuldade, a mãe precisa dar comida para ele, na boca, está com 40 anos de idade, mas por que ele está com a fé? Por que ele está convicto? Por que ele não murmura? Por que ele não questiona Deus? Olha a declaração dele: hoje, aqui na terra, eu estou ocupando esse corpo, todo torto, mas o dia que o meu Senhor me recolher, eu vou ter um corpo glorificado como o dele. Lá eu serei perfeito. Pastor Edson é exemplo para mim. É exemplo de fé. Muitos expressam ele pela forma que ele é, mas dentro dele habita um espírito cheio do Espírito Santo. Um homem de Deus passa necessidade, passa angústia, passa tribulação. Ele conversa comigo, ele manda o WhatsApp. O WhatsApp foi uma bênção na vida dele, porque ele consegue escrever, e eu entendo, e nós nos comunicamos. Ele tem um caderno, irmão, com toda dificuldade, ele tem um caderno de mensagens. Quem já viu o caderno dele? Ele prega, ele está como Paulo, correndo a carreira. Quem mais aqui está correndo a carreira da fé? Ao que vencer as luzes do mundo, ao que vencer os prazeres da terra, ao que vencer as tentações propostas pelo diabo, ao que vencer o seu próprio orgulho e soberba, ao que vencer o amor ao dinheiro, ao que vencer, este receberá a coroa da vida e o direito de se assentar-se com Cristo. Não adianta começar bem,
tem que terminar melhor ainda. Quantos começam voando a caminhada, apaixonados pelo Senhor, passam um tempo, abandonam a fé. Passa aquele primeiro amor. Eu sabia que esse negócio de igreja não era bem assim. Aquilo que aquele pastor, aqueles irmãos pregavam, não se estabeleceu na minha vida. Vou voltar para a minha velha vida. Jesus disse: ao que vencer, ao que permanecer fiel até o fim. Quantos aqui querem permanecer fiel até o fim? Diga para o irmão do teu lado: não pare no meio do caminho. Diga para outro: não desista, permaneça firme. Quem ouviu a voz do Espírito Santo aqui essa noite? Aplauda Jesus Cristo bem forte. Se coloca de pé. Nós vamos orar, vamos louvar um pouquinho e vamos finalizar o culto esta noite. Irmãos, eu fiquei aleluiado quando Deus me deu essa mensagem. Porque Deus é assim comigo, Ele me dá às vezes o versículo, Ele me dá o tema, e eu começo a escrever, e a revelação vem vindo. Quando eu terminei de colocar no papel, digital, a mensagem, eu saí do quarto, porque eu tenho esse hábito, eu almoço, a minha esposa já sabe, eu vou para o meu quarto e fecho a porta. Estudar, buscar a Deus, pela mensagem. Amém? Quando eu saí do quarto, jubilante. Mas antes de subir aqui, eu disse para ele: Pai, sobe comigo, porque senão será apenas palavras. Eu preciso da tua presença. Aleluia. Eu preciso que tu esteja comigo. Não é a mensagem bonita, a mensagem bem elaborada que vai levar o homem ao convencimento. Eu posso ter pregado bem aqui, mas se a presença dele, a presença do Espírito não estiver aqui, não há convencimento, não há transformação. Você entra e sai pior ainda, mas essa noite a presença dele está aqui, e você vai sair daqui diferente. Levanta mais um pouquinho, e vem para cá o grupo de louvor. Aleluia. Nós vamos adorar um pouco agora, e vamos orar, amém?